Pessoal, se preparem porque a bomba é das grandes hoje, hein? É isso mesmo, deu ruim para o Lula após uma semana turbulenta que foi marcada pela derrota humilhante com a revogação de mais um controverso monitoramento aí do Pix, né? Uma nova bomba explodiu sobre o governo e ameaça sacudir Brasília. Fontes apontam para um escândalo que pode resultar agora, sabe o quê? No impeachment do Lula, gente. É isso mesmo. Estamos falando de uma possibilidade de impeachment para o Lula e eu vou trazer todos os detalhes. Por ele ter revogado a regra do Pix, que já representou uma covardia do governo, né, e uma perda histórica aí para a oposição, do Lula para a oposição, isso pode gerar consequências. Vocês já ouviram falar de prevaricando, a palavra prevaricando? Eu vou explicar para vocês o que isso tem a ver com Lula e como que essa postura de revogar essas novas regras pode fazer ele ter um impeachment. E a própria ala esquerdista está descontente com o governo. São muitos erros, são erros atrás de erros, não é só o do Pix, não. O do Pix só soma-se há uma lista extensa de erros que o governo vem fazendo. Mas eu vou mostrar todos os detalhes aqui para vocês, porque, como eu disse, eu trago fatos. E quem gosta de fatos acompanha o canal. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já se prepara, que tá quente. Tem muita notícia, não é só essa. E eu vou explicar em detalhes, como sempre, para vocês. Eu sou Ana Paula, bem-vindo, bem-vinda. Que prazer ter você aqui conosco. Bora lá para a primeira notícia, a primeira informação que mostra a despreparação da esquerda, como eles não têm um raciocínio lógico, sei lá como dizer isso, para poder governar o país. Olha só, o PSOL, extrema esquerda, hein? PSOL pede ao STF a demolição do muro na Cracolândia. Gente, os parlamentares solicitaram, não é nem para o STF, é para Alexandre de Moraes. Eles enviaram o ofício ao Alexandre de Moraes pedindo a demolição do muro de 40 metros que foi construído pela Prefeitura de São Paulo na Cracolândia no ano passado. O documento pede a demolição em 24 horas. E a argumentação, principalmente da deputada federal Luciene Cavalcante, que é do pessoal de São Paulo, eles trouxeram o quê? Que esse muro, ele descumpre a lei, que o muro isola e exclui socialmente as pessoas que vivem na Cracolândia. Olha o absurdo. Isso, gente, eu não estou inventando, não. Olha o fato aqui, ó, abre aspas. Ao erigir um muro que isola e exclui socialmente as pessoas que vivem na Cracolândia, a municipalidade comete um ataque contra os direitos fundamentais da Constituição Federal, negando dignidade humana e violando princípios de igualdade, liberdade e acesso a direitos essenciais. Fecha aspas, é o que afirmaram no documento. E a prefeitura informou, né, em nota, que o muro ele foi construído porque a estrutura que estava instalada substituiu os tapumes de metal que eram danificados frequentemente. E segundo a administração municipal, o muro também visa proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade e também os moradores e pedestres da região, né? Então, assim, olha o absurdo. Já começo aqui com esse absurdo, refletindo com vocês a incompetência, na minha opinião, dessa gestão, porque, gente, a Cracolândia, ela é um problema, ela é o retrato de uma omissão de políticas públicas eficientes no país, e mais do que isso, é da inversão de prioridades que caracteriza a postura da extrema esquerda no Brasil. Enquanto cidadãos de bens, trabalhadores, pedestres, comerciantes sofrem com os impactos diretos de uma região dominada por violência, tráfico, desordem, o discurso da esquerda é o quê? Parece focar apenas na proteção daqueles que estão à margem da lei. A realidade é que no Brasil os direitos humanos frequentemente se concentra, é a visão que eu tenho, em defender criminosos, enquanto as vítimas de verdade são sempre deixadas desamparadas. E a consequência desse abandono é evidente, né, gente? Quando uma família perde o principal provedor por conta de um crime violento, encontra uma rede de proteção praticamente inexistente. Pensão por morte e aposentadoria por invalidez foram drasticamente reduzidas nos últimos anos, deixando as famílias ainda mais vulneráveis. A vítima não só sofre pela perda do ente querido, mas enfrenta um colapso financeiro, porque às vezes nem pensão por morte consegue, e o governo não quer nem saber, né? É uma queda drástica na qualidade de vida das pessoas. Enquanto isso, os criminosos encontram na legislação amparo, em alguns discursos políticos, uma proteção que frequentemente ignora o sofrimento das vítimas. E a Cracolândia, esse cenário é ainda mais evidente. Ao invés de pensar na segurança dos pedestres, dos comerciantes, o debate da extrema esquerda é o quê? Se volta para a humanização de criminosos independentes que muitas vezes, na maioria das vezes, representam um risco claro para quem transita ali pela região.
São relatos de assaltos, sequestros, até estupros, que mostram quanto a segurança foi colocada em segundo plano. Derrubar um muro sem qualquer planejamento ou ação concreta para conter a violência, gente, só contribui para misturar os perigos da Cracolândia com as vidas de inocentes que trabalham e circulam na área. A postura em relação às forças de segurança também é alarmante. Sempre que o assunto envolve criminosos, a narrativa da esquerda tende a proteger o infrator e demonizar o policial. Enquanto o agente da lei é tratado como inimigo público e muitas vezes recebe um salário insuficiente para colocar sua vida em risco, os criminosos encontram respaldo em discursos que os colocam como vítimas do sistema e o restante da sociedade. Será coincidência essa constante proteção do governo de esquerda aos que violam as regras? Comenta aí sua opinião, que eu quero muito entender a opinião de vocês para ver se eu penso sozinha assim ou se a maioria de vocês pensam parecido, pelo menos. Porque, gente, na minha opinião, tá? Eu não sou política, eu não sou deputada, não sou governo, mas pensando assim de resolver a questão da Cracolândia, pensando como uma cidadã que quer proteção, quero proteger meu filho, minha família, a mim mesma, todos os brasileiros, vamos pensar nas políticas que priorizam segurança pública e proteção de vítima, né? Quais são as ações que o governo poderia incluir? Ele poderia incluir um policiamento ostensivo permanente, né? Garantir a presença constante da força de segurança para proteger os cidadãos, combater o tráfico de drogas, tem que combater, não é só deixar eles lá largados sem nenhuma ação, né? Centro de tratamento compulsório, encaminhar os dependentes químicos para reabilitação compulsória, com foco em reinserção social, mas sempre priorizando a segurança. Então, assim, tem que, o direito de igualdade, de socialização, tá bom, mas eles estão aptos a socializar? Matando, esfaqueando, roubando, quebrando. Isso é o que eles consideram que eles têm que precisa acontecer. Tipo, tem que preparar eles para essa reinserção social, gente. Mas eles não querem. Força, porque eles não podem ficar na rua oferecendo risco pra gente. Apoie as famílias das vítimas, rever as políticas de pensão por morte, benefícios, igual. O Estado deixou aquelas pessoas naquela situação de segurança violentas, na rua, no espaço público onde circula milhares e milhares de pedestres e comerciantes por dia. Então, se algo acontecer com uma dessas pessoas inocentes, a culpa tem que cair sobre o Estado. O Estado tem que indenizar a família, tem que ter uma política muito clara de indenização, porque o Estado não ofereceu a segurança para as vítimas. Então, foi vítima por culpa da falha de gestão do Estado, sabe? Revitalização e ordenamento da região, transformar a Cracolândia tem que ser um espaço seguro, revitalizado, devolver o território à cidade, aos comerciantes, né? Valorizar as forças de segurança, melhorar as condições de trabalho dos policiais, reforçar a importância no combate à criminalidade. Então, assim, o Brasil precisa de líderes, gente, que valorizem a vida, a segurança de quem realmente sustenta o país, os cidadãos honestos. Proteger criminosos enquanto as vítimas e suas famílias sofrem é um sintoma de uma sociedade que perdeu o rumo. É hora de mudar essa realidade, porque o Brasil perdeu o rumo faz tempo com essa gestão, né? Só para vocês verem aqui, saiu em outras matérias, vou mostrar para vocês, vou mostrar, olha só, os países, né, da OEA, que eu vou explicar para vocês, publicaram uma declaração conjunta contra a posse do Maduro. Dos 34 países membros da organização, 14 assinaram a declaração. E a OEA é a Organização dos Estados Americanos. Eles emitiram uma declaração conjunta rejeitando a posse do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Em texto publicado em suas respectivas contas da rede social X, 14 dos 34 países membros exigiram que o regime ditatorial restabelecesse a ordem democrática, porque o Maduro não apresentou as atas, não foi justo, né? Ele tem que ter transparência, que é o que diz o Estado democrático, mas não teve. Então, para vocês verem aqui, uma outra matéria mostrou que, inclusive, deixa eu abrir aqui o Instagram para vocês verem. O Brasil, olha só, 14 estados membros da Organização dos Estados Americanos aprovaram a declaração conjunta rechaçando a tomada de posse do Nicolás Maduro na Venezuela, declarando formalmente como um ditador. O Brasil, como sempre, não assinou uma carta de rechaço. Aliás, o Brasil foi um dos únicos 7 países no mundo, gente, que invejou um representante oficial para a tomada de posse do ditador venezuelano. Então, olha como o Brasil perdeu o rumo faz tempo, né? Quando eu digo. E enquanto isso, as injustiças a gente vai assistindo, né? O Bolsonaro recorreu à decisão de Moraes sobre o passaporte, porque o Moraes negou o pedido protocolado por Bolsonaro, e a gente já sabia, né? Mas aqui foi confirmado,
citando declarações públicas do Bolsonaro em apoio à fuga de pessoas condenadas pelo 8 de janeiro. O Moraes ainda falou da possibilidade admitida por Bolsonaro em entrevista de pedir refúgio a alguma embaixada caso tenha prisão decretada no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado em 2022. E o Bolsonaro, né, entrou com a defesa dele argumentando que parte dos argumentos usados pelos ministros não se coadunam com a realidade ou não serve como fundamento perante a lei, né, para impedir a viagem pontual do Bolsonaro até a posse do Trump. O recurso ainda cita a ida do Bolsonaro antes de ter o passaporte retido à posse do presidente da Argentina, Javier Milei, em dezembro de 2023. O retorno do ex-presidente depois da solenidade é uma prova concreta de que ele tem intenção de permanecer no Brasil. E sobre seus comentários, né, sobre os foragidos de 8 de janeiro, os advogados defendem se tratar de declaração protegida pela liberdade de expressão. Mas a gente já sabe que o Bolsonaro ele já está condenado antes mesmo de um julgamento, né? Então não tem muito o que esperar em relação a isso, é o STF, é o governo sendo desmascarado cada vez mais. E vamos falar agora da derrota do Lula. Essa daqui para encerrar aqui com chave de ouro que pode fazer o Lula sofrer o impeachment. Ana, como assim? Será possível? Vou te explicar, vamos aos fatos. Folha de São Paulo divulgou: o presidente Lula vê sucessão de erros e derrota para a oposição em normas sobre o Pix. É isso mesmo, o presidente Lula se irritou com a condução da crise que culminou com a revogação da norma da Receita Federal que ampliaria a fiscalização sobre transações via Pix, segundo relato de aliados. E dentro e fora do Palácio do Planalto, a avaliação é de que o governo sofreu uma derrota para a oposição após uma sucessão de erros no debate sobre a fiscalização do Pix. Entre os pontos criticados está o fato de uma medida dessa magnitude ter recebido um tratamento burocrático da equipe econômica sem a definição de uma estratégia de comunicação. E o presidente e a Casa Civil afirmam que não tinha conhecimento da medida até a repercussão das redes sociais. Então, a principal pecha que a oposição busca colar no governo é de que uma gestão que gosta de impostos e de taxar. E os vídeos viralizaram e o governo, né, teve aí que voltar atrás. Então, o principal deles foi o deputado Nicolas Ferreira. Ele afirmou que o governo só pensa em arrecadar sem te oferecer nada e fala em quebra de sigilo mascarado de transparência. O vídeo registrou mais de 270 milhões de visualização no Instagram e o parlamentar afirma que o Pix não será taxado, como o governo está dizendo que é fake news, que inventaram fake news. Não inventaram fake news coisa nenhuma, gente. Ele falou que o Pix não será taxado, né? Mas ele diz não duvidar, é uma opinião dele. Agora não pode ter mais opinião? Ele esclareceu para a população o que poderia acontecer, fez algumas previsões do que poderia vir com essa decisão no futuro, de consequência, que o sistema de pagamento possa ser tributado e argumenta sobre possíveis impactos de regra para profissionais autônomos e MEIs, né? E aí o governo ficou muito bravo, muito bravo. E o governo diz que vai investigar, já teve deputados que entraram, inclusive, aqui com ação contra o Nicolas Ferreira, né? Então, a norma que entrou em vigor no começo de 2025, ó, a mídia comprada, fala que gerou onda de notícias falsas e levou o governo a recuar da decisão por causa de notícia falsa. Não é notícia falsa, é informação que foi levada ao conhecimento da população. A cronologia da crise inclui vídeo falso feito por inteligência artificial, comentário de Bolsonaro e atuação do deputado Nicolas Ferreira. Então, vocês viram aí como a mídia está tratando? E isso pode gerar aqui, gente, olha só, um impeachment de Lula por revogar a regra do Pix. Mas antes eu quero falar um pouquinho, um ponto com vocês que é muito importante a gente deixar claro essa situação, né? A consciência, a sabedoria, o acesso à informação são ferramentas poderosíssimas para a transformação social. Mas, historicamente, sempre foram vistas o quê? Como uma ameaça por governos que têm algo a esconder ou que se beneficiam da ignorância da população. Governos que desejam manter controle absoluto sobre a sociedade sabem que quando as pessoas têm acesso à verdade e desenvolvem uma visão crítica, suas reais intenções podem ser reveladas, gerando resistência ao autoritarismo, corrupção, manipulações, né? E a ignorância, ela é uma poderosa aliada para regimes que querem perpetuar desigualdades e manter o povo submisso. Quando as pessoas desconhecem seus direitos, as estruturas do poder e o mecanismo de decisão tornam-se mais fáceis de manipular. É por isso que, em muitos contextos, né, o investimento em educação de qualidade e acesso à informação é propositalmente negligenciado e governos que evitam fomentar um debate político aberto, honesto e crítico temem que o povo, munido de conhecimento, comece a questionar práticas injustas, desumanas, corruptas. E a manipulação da informação, seja pela omissão de fatos, pela disseminação ou desinformação, né?
ou pelo controle de veículos de comunicação, é outro mecanismo que reforça o poder de governos mal intencionados. A verdade pode ser inconveniente porque expõe promessas vazias, projetos políticos que favorecem interesses privados, corrupção sistêmica e a perpetuação de desigualdades. Com isso, é mais fácil criar narrativas que desinformem ou desviem a atenção das reais intenções. Uma população informada e consciente questiona, exige, participa. Ela percebe que o papel do governo não é concentrar poder ou enriquecer uma elite política, não, mas sim servir ao povo com transparência, justiça, eficiência. Por isso, regimes que têm algo a esconder frequentemente atacam iniciativas de conscientização popular, censuram vozes críticas, buscam controlar a narrativa pública e a solução para combater essa realidade é investir na educação política, no pensamento crítico. Quanto mais as pessoas entenderem como o poder funciona e quais são os seus direitos, menos espaço haverá para manipulação. O acesso à informação de qualidade, a liberdade de imprensa, o incentivo à educação crítica, na minha opinião, são os pilares de uma sociedade que não apenas enxerga a verdade, mas também luta por justiça e mudanças concretas. E tudo isso, gente, aí o governo quer vender uma narrativa, ele está tentando vender essa narrativa de que foi essa história do Pix é fake news. Não, só foi exposto a verdade e o povo tirou a venda dos olhos, olhou, opa, fiscalização do Pix, o que isso pode trazer de consequência? Trouxe um pensamento crítico para as pessoas. Entenderam? E olha só, gente, saiu aqui no Metrópolis, o deputado fala em impeachment de Lula por revogar o Pix. Por quê? Prevaricando é a palavra, né? Enquanto muita gente comemora, o deputado Luiz Carlos, ele falou em impeachment. Ele trouxe o seguinte, abre aspas, o que está sendo feito é um aperfeiçoamento utilizando a fiscalização eletrônica. Muito cuidado com essa medida que pode ensejar o impeachment do seu mandato. Esse ato de covardia, se for praticado, será o pior ato de sua vida política, disse o deputado em vídeo divulgado nas redes sociais. Então, o governo revogou a regra e, segundo a lei, essa revogação, né, que o governo falou que foi necessário para retirar o combustível da oposição, né, traz aí um problema. Traz um problema para o governo, porque existe aí a prevaricação. E o governo, ele pode aí sofrer um impeachment. O governo não, né? O Lula, por prevaricação por parte de Lula, que configura um crime de responsabilidade do presidente da República. Eu acredito que a oposição vai usar isso para poder protocolar um pedido de impeachment. E o Lula, ele já está muito enfraquecido, gente, em questão de popularidade, é muita decisão errada, toda hora volta atrás de decisões, né? Então o governo está sofrendo bastante, tem um problema de comunicação séria e eu acho que a derrota está, assim, muito clara. Então vamos ver os próximos capítulos, mas estamos vendo aí um 2025 que não começou bem para a gestão petista, não. Comenta aí o que vocês acham, esse foi o vídeo de hoje, um beijo, até logo.